Olá, nobres companheiros da Segurança do Trabalho. Eu sou o professor Fábio Azevedo, da empresa Treinamentos Fábio Azevedo Limitada, e o vídeo que vocês vão assistir agora tem a ver com acidentes relacionados à eletricidade. Não perca, fica com a gente. Acidentes com materiais elétricos. Olá a todos, nosso bate-papo hoje está relacionado a esses acidentes com materiais elétricos. Você sabe qual é a diferença entre um choque elétrico e eletricidade e o que é um isolante? O choque elétrico é a reação do organismo à passagem da energia elétrica. Obviamente vai depender de alguns fatores que a gente vai abordar mais à frente, como a idade da pessoa, o estado de saúde prévio desse acidentado. Já a eletricidade é o fluxo de elétrons de um átomo através de um condutor. Condutor esse que pode ser qualquer material que deixe a corrente elétrica fluir facilmente. O cobre, o alumínio, metais em geral, água, entre outros. No entanto, o isolante é um material que não permite a passagem da eletricidade através dele. Por exemplo, temos o vidro, o plástico, a borracha, a madeira seca. Aliás, tudo que tem que estar seco para ser um isolante, porque a água é condutor de eletricidade. Os riscos de acidente aos quais os colaboradores de uma empresa, seja ela de qualquer natureza, mas que tenham colaboradores que trabalhem com eletricidade ou não, simplesmente aquele colaborador que faz aquela famosa gambiarra no seu setor de trabalho, liga um Benjamin com várias tomadas, com vários aparelhos, uma ligação sem critério, em qualquer etapa da parte elétrica, ou seja, a geração, a transmissão, a distribuição e o consumo de energia, todos eles constam da norma regulamentadora de instalações e serviços de eletricidade, a NR10 da Secretaria do Trabalho. E lá também você vai encontrar as noções de primeiros socorros a acidentados pela corrente elétrica. Também vai constar dessa norma. Observe no quadro ao lado e entenda que o principal dos efeitos danosos à saúde, em caso de um acidente com eletricidade, é a amperagem a qual a vítima foi exposta, onde 1 mA vai ser uma eletricidade apenas percebível pelo indivíduo, mas quando isso chegar a 3 amperes, o valor pode ser mortal. Pode ser não, provavelmente vai ser mortal. A energia elétrica é de extrema importância para a sociedade como um todo, mas muito perigosa também. Ela pode provocar acidentes graves, e esses acidentes podem ser uma queimadura, que pode até carbonizar uma pessoa, a coagulação do sangue, que impede a hemodinâmica, danos ao sistema nervoso, que esses danos ao sistema nervoso podem causar contratura muscular e até mesmo aquele estremecimento clássico de quem está tomando um choque. Tudo isso pode ser muito perigoso e provocar, inclusive, a queda do indivíduo. Então você tem o choque e uma intercorrência, que é a queda do indivíduo de uma escada, de uma árvore, de um muro e até mesmo da altura do próprio corpo, onde ele pode bater com a cabeça e causar uma outra lesão. Lembrando que a gente não pode confundir a vítima de estado de choque com o choque elétrico. O estado de choque ele está relacionado a uma pressão baixa por hemorragia, uma queimadura extensa, problema cardíaco ou cerebrais, infecções, que isso não tem nada a ver com o choque elétrico em si. As lesões provocadas pelo choque elétrico, elas possuem 4 naturezas específicas. A eletrocução, que é fatal, o choque elétrico, que pode ser fatal ou não, dependendo do atendimento, as queimaduras e as quedas, como a gente já havia falado. A eletrocução é a morte provocada pela exposição do corpo a uma dose letal de energia elétrica, que a gente já comentou, relacionada a 3 amperes a mais. Os raios e os fios de alta tensão com voltagens superiores a 600 volts costumam provocar esse tipo de acidente. Também ocorre eletrocução com baixa voltagem, uma voltagem menor que 600 volts, que se houver algum fator que potencialize essa energia, ou seja, presença de poça d'água, roupa molhada, ambiente com uma umidade muito elevada ou até mesmo o próprio suor da pessoa. Já o choque elétrico, ele é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano. O pior choque elétrico é aquele que se origina quando uma corrente elétrica entra pela mão da pessoa e sai pela outra. Nesse caso, atravessando o tórax, passando pelo coração. Lembra que o coração também é elétrico. Isso pode haver uma despolarização e fazer o coração parar.
Se fizerem parte do circuito elétrico, o dedo e o polegar, o indicador, tem de uma mão, ou até mesmo uma mão e um pé, o risco ele é menor. O valor mínimo de uma corrente que a pessoa pode submeter é 1 mA, como já foi falado antes. Uma corrente de 10 mA, a pessoa já perde o controle dos músculos, sendo difícil, inclusive, abrir as mãos para se livrar do contato. O valor mortal é compreendido entre 10 mA e 3 A. Então vamos exemplificar. Um corpo seco, tomando um choque de 120 volts, 100 mil ohms, gira em torno de 0,0012 A, que vai dar em torno de 1,2 mA, o que leva o indivíduo apenas a um choque. Com o corpo molhado, esses 120 volts a 1000 ohms vai dar 0,12 A, o que equivale a 120 mA, o suficiente para provocar já um ataque cardíaco, tornando isso mais grave. Ruptura da pele, etc. Com 1000 volts, 500 ohms, equivalente a 2 amperes, observa-se a parada cardíaca e sérios danos aos órgãos internos. Além da intensidade da corrente elétrica, como a gente viu, o caminho que ela percorre também compromete o corpo e torna o choque perigoso, do ponto onde entra, do ponto onde sai, a duração do choque. Eles são responsáveis por essa extensão e a gravidade da lesão. Isso falando do choque elétrico. Mas temos também as quedas pelo choque, a gente falou que pode levar a um traumatismo craniano grave. Os acidentes com eletricidade, eles ocorrem de várias maneiras. Os riscos resultam de danos causados aos isolantes. Esse aqui é o problema. O fio elétrico é ruído por roedores, envelhecido, fiação imprópria, diâmetro do material do fio inadequado, corrosão do contato, rompimento de linha por queda de galhos, falta de aterramento do equipamento elétrico, que é importante, entre outros. Mas esses são os principais. Bem, e a prevenção, Fábio? Bom, prevenção de acidente há vários tipos de proteção e de providências que podem ser usados para se evitar esse choque elétrico. Fusíveis, disjuntores, o aterramento, materiais isolantes de qualidade, uso do EPI adequado e o treinamento adequado ao uso do EPI e a conservação também desse equipamento. Vou te dar outras recomendações. Plugue e use o dispositivo elétrico de segurança disponível, que são as tomadas de 3 pinos, que é uma boa dica. Considere todo o fio elétrico como positivo. Não põe a mão para ver, não. Ou seja, passível de provocar um choque mortal. Cheque o estado de todos os fios e dispositivos elétricos. Bora consertar ou substituir se necessário? Importante. Aprenda como dimensionar o fio elétrico. Não é muito difícil, não. Um aparelho com uma potência maior vai ter que ter uma fiação com a bitola maior. Basicamente é isso. Mas se também a distância desse fio até a caixa de disjuntor for grande, a bitola também deverá ser maior. Certifique-se de que a corrente está desligada antes de operar uma ferramenta elétrica. Se o circuito elétrico em carga tiver de ser reparado, chame sempre um eletricista qualificado e treinado para fazê-lo. Use ferramentas com isolamento, aquelas isoladas. Borracha, normalmente é borracha, que fornece uma barreira adicional entre você e a corrente elétrica. Use fios recomendados para o tipo de serviço elétrico que ele vai servir. Não sobrecarregue uma tomada com vários aparelhos elétricos, usando, por exemplo, o famoso Benjamin. Pior quando põe o Benjamin em cima de outro Benjamin. Olha que loucura. As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts, como a gente já viu no quadrinho, em corrente contínua, somente pode ser realizadas por trabalhador qualificado. As operações elementares como ligar e desligar um circuito elétrico, realizado em baixa tensão, aí não é o caso, né? Material normal, você chega no teu trabalho, liga um computador em perfeito estado de conservação, esse pode ser feito por qualquer pessoa. Nos trabalhos de construção, montagem, operação, reforma, ampliação, reparação e inspeção em instalações elétricas, algumas medidas preventivas elas têm que ser adotadas antes do início do trabalho. Essas medidas são destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto à altura, confinamento, campo elétrico e os campos magnéticos também, levando em consideração sempre capacidade explosiva, umidade, poeira, fauna e flora
e alguns outros agravantes. Adota sempre a sinalização de segurança que é observada na NR 26. E todas as áreas que tiverem instalações ou equipamentos elétricos devem ter proteção contra incêndio estabelecida pela NR 23. Não só incêndio, mas também os riscos de explosões. Pessoal da brigada que já tiver o treinamento, que teve agora ano passado o treinamento, esse pessoal já está ciente dos riscos e está treinado para agir. Em relação às instalações e serviços em eletricidade e a sinalização adequada de segurança, essas são destinadas mais à advertência e à identificação do perigo, obedecendo sempre, como eu já havia dito, disposto na NR 26, que é a NR que fala de sinalização de segurança. Essa norma, entre outras situações, ela visa atender sempre a identificação de circuitos elétricos, saber que a cor e o adesivo é adequado, travamento e bloqueio de dispositivos de sistemas de manobra e comando de material elétrico. Na norma também tem uns desenhos relacionados a restrições e impedimentos de acesso, só pessoal autorizado passa por ali, delimitações de áreas, sinalização em áreas de circulação, de via pública, até mesmo passagem de veículo, movimentação de cargas e materiais. Sinalização também de impedimento de energização, não pode entrar ali com material elétrico diferente do que tem ali. E a identificação também do equipamento e do circuito impedido, o que pode e o que não pode adentrar aquela área. Nos locais de trabalho, pode ser utilizado equipamentos e dispositivos e ferramentas elétricas que sejam sempre compatíveis com a instalação que você tem ali, para preservar as características de proteção dentro daquela área. E as recomendações do fabricante devem ser consultadas para que não tenha também influência nas áreas externas. Já atividades em instalações elétricas, só o trabalhador treinado para trabalhar ali e tem que ser garantido a ele também uma iluminação adequada para que ele adentre aquele lugar. Essa iluminação adequada, ela é falada na NR 17 de ergonomia, que fala de iluminação e de movimento dos braços livres quando se mexe com energia elétrica, para evitar o risco de contato e o choque elétrico. As instalações elétricas elas devem estar sempre bem isoladas e aterradas. A gente fala isso até com uma certa repetitividade, mas é importante, isolada e aterrada, com ligação manual e automática também, caso você não consiga. E para evitar o risco de incêndio e explosão, deve haver sempre dispositivos automáticos de proteção contra sobrecorrente, sobretensão, além de também proteção contra fogo. Todos os lugares têm que ter proteção contra fogo. Os transformadores e capacitores devem ser instalados seguindo recomendações do fabricante e as normas específicas para cada equipamento, sempre relacionado à distância de isolamento e à condição de operação. Um detalhe importante também é que todas as edificações devem ser protegidas contra descargas elétricas atmosféricas, os raios. Então tem que ter aquelas gaiolas de SPDA na laje. Os condutores e suas conexões devem prever isolamento, dimensionamento, identificação e, novamente, o famoso aterramento. E o principal, jamais ligue simultaneamente mais de um aparelho à mesma tomada de corrente, utilizando o tal do Benjamin. A não ser que, obviamente, aquela instalação seja projetada para isso. Você tem um fio de 2,5, vai ligar uma lâmpada, botar um celular para carregar, não tem problema. Todo motor elétrico, ele tem que ter um dispositivo que o desligue automaticamente em caso de emergência, toda vez que tiver um funcionamento irregular ou ocorra algum risco de acidente. Os equipamentos de iluminação devem ser do tipo adequado ao local da instalação e possuir também a proteção externa adequada, porque no local onde você tem iluminação, se for soltar fagulhas, pode gerar uma atmosfera explosiva. Tomadas de piso, aquelas tomadas que normalmente em estação de trabalho, né, você tem no chão, aquelas tomadas, ela tem que ter uma capa e não pode jogar água ali, obviamente. Os sistemas de proteção coletiva, o SPC, e os equipamentos de proteção individual, recomendados nos serviços com eletricidade são, então presta bem atenção nos equipamentos, isolamento físico, sinalização, aterramento provisório, a vara de manobra
escadas, detectores de tensão, cinto de segurança, capacetes, luvas e ferramentas eletricamente isoladas. E os serviços de manutenção e reparo, repetindo, só pode ser executado por profissional qualificado e treinado com o emprego de ferramentas adequadas, ferramentas especiais que vão ser utilizadas. Se esses serviços eles forem em local úmido ou encharcado por algum motivo, ele deve ser feito com cordões elétricos alimentados por transformadores de segurança ou por tensão elétrica não superior, lembrando o quadrinho que a gente já viu, não superior a 24 volts. Todo profissional de eletricidade deve estar apto a prestar os primeiros socorros aos acidentados de choque elétrico, especialmente através das técnicas de reanimação cardiorrespiratória. Lembrando que o choque elétrico ele pode causar parada cardíaca, bem como ser apto a utilizar os equipamentos de combate a incêndio. Esse foi o conteúdo de acidentes com material em eletricidade. Eu sou o professor Fábio Azevedo e desejo a todos da segurança um ótimo trabalho.